Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, estou aqui com o Júnior e, claro, com a espiritualidade amiga que está sempre com a gente, entrando na casa de vocês, dando conforto a todos nós. Bom, como vocês já sabem, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é que haja essa união entre vocês e Deus. Então vamos pedir que seja um evangelho de amor, de muito carinho e de encontro com Jesus e com as palavras amigas dos nossos amigos espirituais. Vamos então à nossa oração. Hoje eu vou ler aqui a oração de Madre Teresa de Calcutá, essa pessoa que foi tão importante para as pessoas aqui na Terra, né? Enquanto ela viveu. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixe-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de quem cuide de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhe através de nossas mãos o pão de cada dia e dai-lhes graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Madre Teresa de Calcutá. Vamos então à nossa leitura. Eu leio, como você já sabe, porque eu sempre falo aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo o que foi por Cláudia Damascena Ferreira Júnior, porque ela é uma edição mais fácil para a gente compreender a leitura dela, mas pode ser feito pelo outro também, sem problemas. Estou lendo o capítulo 10, para quem quiser me acompanhar, item 20. É permitido observar as imperfeições alheias? São Luís, Paris, 1860. Seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias, quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública.
Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer nossos sentimentos de maldade e de alegria ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para cuidá-lo a fim de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo da moral, pois como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não estudasse os seus exemplos? Olá, boa noite a todos. Nós temos algumas situações aí nesse texto, né? Um pequeno texto, mas ele é muito forte. O detalhe interessante, né? Quem já não fez isso, né? Quem já não ficou apontando as imperfeições alheias? Isso é muito interessante porque é muito comum. Para o horror da nossa evolução, isso é muito comum, a gente ficar apontando os erros dos outros. E, ao mesmo tempo, né, tem muitas pessoas que fazem até uma comparação com a sua vida pessoal. Um exemplo: o fulano está brigando com a esposa dele por causa disso. Aí vira para sua esposa e diz: nós não fizemos isso, né? Tu tá vendo que marido bom que eu sou? Já perceberam essa conversa? Já ouviram essa conversa antes? Pois é a tristeza das pessoas que têm de querer se comparar diante de problemas que acontecem no meio social, diante de adversidades que acontecem a todo instante nesse planeta na qual nós estamos legados a tratar da nossa evolução. O mais bacana é a segunda parte, né? A segunda parte desse pequeno texto remete que, sim, que devemos observar, sim, que o mal existe. Não adianta a gente querer tapar, né, a maldade. A gente tem que rezar para Deus para que nós não sejamos o causador de mal de alguém, né? Mas que também a gente não seja vítima de alguém. Não vamos ser assim aquelas pessoas que, olha, tá tudo certo, mas eu fiz isso aqui assim. Não, tá tudo certo, porque não tá tudo certo. A maldade existe? A maldade existe. Muito mais aqui no nosso planeta, né, de provas e expiações, que está passando por transformações, né? Então, há muita vibração no ar, né, tanto negativa quanto positiva. Esses momentos que nós vamos passar, mas é claro que agora tudo vai começar a melhorar. É claro que também, né, depende da gente vivenciar isso, sentir isso e principalmente atuar dessa forma para que essas vibrações sejam positivas. Tenha em mente que se você fizer alguma coisa má, você vai responder por isso, a cada um conforme sua obra. Então, nós vivemos dizendo aqui para todos: olha, você cometeu algum erro, alguma coisa, comete erros, todo mundo comete erros. Então, a partir deste momento, tu vai mudar essa história. Não, esse erro eu não vou mais cometê-lo. Agora eu vou começar a agir assim. Para isso, existe dentro de cada um uma coisinha chamada consciência, né? Que nem um grilo falante lá, que ficava alertando o Pinóquio, né? Cada um de nós tem essa consciência e sabe quando está fazendo alguma coisa de forma exagerada, de forma exacerbada, quando está prejudicando o próximo. E esse texto, essa pergunta, ela é muito interessante, né? Aliás, toda a conjuntura de Kardec é interessante, mas essa pergunta é interessante porque é uma coisa muito comum, tão comum, né, que aí 2 séculos, um século atrás já se comentava isso, tanto é que ele elaborou isso aí. Vem cá, estamos errados em ficar repreendendo os outros? Não, a gente não está errado repreendendo os outros, mas depende,
né? Se a gente pegar uma pessoa e execrar ela ao público, a gente está errado. Nós temos que falar com ela separado, né? Como a pergunta anterior do nosso encontro na semana passada. Então a gente tem que ver como tratar, como lidar com os erros. E graças a Deus, né? Esse texto ali, os Espíritos ainda no finalzinho, ele faz uma observação referente às pessoas que não cobrem o mal, mas estudam a maldade humana, né? A esses vai ser permitido verificar isso até para que se possa formar conceitos, possa se entender. Um exemplo claro, né, disso é a fome, gente. Tá? A fome. Tem pessoas em miséria. Já o fato de estar na situação de miséria já cria automaticamente, dentro do ser humano, uma revolta. Né? A pessoa fica revoltadíssima. Você percebe isso. Quando as pessoas em misérias, vocês veem que muitas delas estão revoltadas. Aí também tem outro fator, né? Ignorância, falta de conhecimento, falta de fé em Deus, abandono social. Então, tudo isso em cima daquela pessoa. Então, a gente não pode chegar e dizer para aquela pessoa assim, mas até é revoltado. Não, você não é revoltado. Vamos ver o quadro que ela se encontra, um quadro de miséria. Então, aquela revolta se justifica. Não justifica a revolta de alguém que não foi satisfeito em algum processo da sua vida. Eu queria aquele posto lá melhor, né? Aquele cargo melhor, não me deram, agora estou revoltado. Não. Isso não justifica. Isso é puro orgulho, puro egoísmo, pura vaidade. Entende? Até se estuda esses conceitos de maldade humana para a gente poder entender e separar o que é egoísmo, né? O que é orgulho, do que é realmente necessário para dar apoio. Por exemplo, a gente pode trabalhar como a própria Madre Teresa de Calcutá, nesse texto maravilhoso que a Janete leu agora da oração dela, né? A gente pode trabalhar as pessoas se colocando no lugar delas. Sabe, a gente ali, vamos colocar no lugar daquela pessoa, porque muitas vezes a gente só quer ver assim, eu quero me salvar, eu quero me alimentar, eu quero comer do bom, do melhor, eu quero ter o melhor carro, eu quero viajar, e a gente não tem aquela empatia pelo próximo que está passando necessidade e que é a grande maioria, né? Então, o estudo da maldade já está dizendo que a maldade existe. Agora nós temos que identificar, porque muitas coisas levam as pessoas a cometer maldades. E eu falei da miséria, né? Mas aí é um caso de ignorância. A gente trabalha esse aspecto, fornecendo meios, fornecendo condições de trabalho, né? Poxa, se eu encontro alguém na miséria, eu posso fornecer a ela uma condição de trabalhar, mas ela tem um peso social em volta dela. Nós temos que garantir que ela continue a trabalhar para ela poder trazer seu próprio sustento. E daí vai melhorar a vida dela. Você salvou um ser humano. A questão da fome, a gente vê muita gente agindo de maneira bem desvairada e louca, assim, sabe? Fazendo coisa, pegando, roubando. E tu vai ver assim, a causa disso tudo às vezes foi a fome. A pessoa passou muita fome e ela chega um ponto que ninguém suporta a fome. É terrível, gente. É a pior coisa que pode acontecer. Imagina para uma mãe que tem filhos, é sozinha, porque tem muitas mães que são abandonadas pelos maridos, né? Tá numa pobreza, tá com os filhos, não tem o que dar de comer. Imagina a dor. Isso é dor. Isso é dor. Não esses sentimentos da gente, minha namorada não quer mais ficar comigo, meu namorado não quer. Não, dor. Uma mãe não conseguir dar alimento para os seus filhos. Me lembrei de um caso de uma senhora que morreu. Eles entrevistaram ela
A mulher já tinha até os olhos arregalados, assim, sabe? Desespero, ela já não falava coisa com coisa. E olha, era uma pessoa normal, tinha 2 filhos, ela tinha uma família. A pessoa não... Ela tinha um relacionamento, ela era normal como todo mundo, conversava, tinha amigos. Chegou um ponto que o marido foi embora, deixou ela sozinha. E ela foi se virando como podia, não podia abandonar os filhos. E ela fazia água com qualquer coisa que pudesse para poder dar para os filhos e ela não comia. Aí um dia o pessoal chegou tarde demais para dar assistência, né? Ela já estava falecida e as crianças ainda respirando e conseguiram salvar as crianças. Quer dizer, ela foi bravamente até o final. É disso que vem muitas reflexões, né? O curso do Eri, o curso do nosso Luz Espírita, aquele curso espírita, quem está fazendo ele já viu que ele é todo baseado em reflexão, né? Você vai ver uma música, vai ver uma outra religião, vai fazer reflexão sobre aquilo, entendeu? Porque todos nós aqui somos só seres humanos, todos nós sentimos fome. O católico sente fome, o evangélico, o protestante. A Madre Teresa de Calcutá era católica. E olha os ensinamentos dela. Tá? Existe até um termo, né? A ser espírita. Eu vou fazer até uma palestra sobre isso, né? Sempre ser espírita, mas ser espírita é ser humano, mas com reflexão, com entendimento, para poder entender, sabe, que os bons espíritos às vezes colocam pessoas às nossas portas para que a gente possa auxiliar. Bate aquela pessoa que está morrendo de fome, lembrem-se que a fome pode destruir uma alma, não só o corpo dela, né? Pode destruir uma alma, porque vai chegar um ponto que essa pessoa vai fazer qualquer coisa. Então atenda à necessidade e entenda que existe a necessidade de levar alimento sim para quem está passando fome. E nós temos vários casos. Existe a necessidade de levar coberta para quem está passando frio. Nós temos que agir, nós temos que levar comida a quem precisa, nós temos que atuar. Porque senão não é uma questão de ser espírita, é uma questão de nem ser humano. A que ponto a pessoa pode chegar? Sabia que as atrações magnéticas é tanto para o bem quanto para o mal? A gente atrai. Quando a gente é egoísta de que não quer fazer, ou quando a gente é preguiçoso, que não quer se mexer para poder auxiliar o próximo, estaremos atraindo, né, através do magnetismo, entidades daquela mesma forma. Se você briga o tempo todo, você vai estar atraindo espíritos ruins. E quer depois que a tua casa fique limpa? Não, você tem que se limpar. Entende? Não existe harmonia em quem está em desarmonia. E não há desculpa para isso. É tudo reflexão. A vida pode ser melhor, mas a gente complica até o ponto que a gente perde a conexão com ela. Aí a gente olha para trás depois que está desencarnado e, poxa, eu podia ter vivido melhor, eu podia ter convivido melhor. Não, mas eu fui complicar. Né? É o velho egoísmo, é o velho orgulho, é a velha maldade, é a velha falta de sutileza, né? É o velho jeito. E pode ter certeza que às vezes quando a gente não vai, eles levam até a nossa porta alguém necessitado. Mas, de novo, a maldade existe. Sempre vai ver aqueles que através da maldade se aproveitam da bondade dos outros. Mas nós temos que sempre ter o amparo espiritual, a boa vontade. O pior problema que pode ocorrer com o ser humano, a pior necessidade dele é o desânimo. Nenhum espírito bom consegue auxiliar, induzir, inspirar alguém desanimado. Alguém que não quer fazer nada, alguém que acho que já deu tudo, desanimou, não quero fazer isso, não quero... É a pior forma de viver desanimado. Nós temos que ter reação. E sabe que o desânimo, nós vamos encontrar isso na pobreza. As pessoas são violentas, são brutas instintivamente, elas estão simplesmente instigadas de desânimo. Eu não vou fazer mais nada porque eu já estou mergulhado nisso, porque está ruim. Então existe sim a maldade, né? E existem sim as pessoas que estudam a maldade para poder levar auxílio, né? E o auxílio é o que a gente vê. A gente vê os evangélicos levando alimentos, a gente vê os católicos reunindo para levar alimentos, a gente vê espírita levando alimento, a gente vê o bandista, a gente vê de tudo. Por quê? Porque a espiritualidade mobiliza
Basta que a gente não deixe o desânimo fechar os nossos ouvidos a essa atenção. Então vamos parar de falar mal da vida alheia, vamos parar de se comparar com os outros, né? Principalmente nas coisas erradas. O fulano bateu com o carro porque corre, eu não corro, tá vendo como eu sou bom? Não existe isso. Existe sempre o exemplo, o modelo, existe sempre a atitude, a ação, a boa conversa. Você vai se dar mal se tentar impor a alguém o teu jeito de ser. Tá? Se não se der mal com a pessoa, vai se dar mal com o plano espiritual. Porque automaticamente você está mudando de lado. E a vida é isso, ela é corrida, ó, tá indo, tá indo. Se vocês olharem, já passou metade do ano, já estamos para outra metade, o tempo não para. O nosso corpo já vai se desgastando, né? Sem falar naqueles que já vêm com peso de sintomas no corpo, né? Para poder lidar. Essas pessoas, volto a frisar, são guerreiras quando não estão desanimadas. Então não deixem o desânimo fazer parte da sua vida. Lembre-se dessa oração da Madre Teresa de Calcutá. Quando eu estiver ruim, me traga alguém que esteja mais ruim para que eu possa ajudar, para que eu possa trabalhar. Em outras palavras, esqueça de si mesmo e atue em benefício dos outros. Ela fez muito. Ela é o maior exemplo de um ser espiritual evoluído. Porque foi humilhada, foi ofendida, foi homenageada e sempre na simplicidade dela não podia parar de agir. Assim como Chico Xavier, assim como Divaldo Pereira Franco, assim como muitos que se dedicam a levantar as pessoas pelo seu exemplo, pela sua bondade, pela sua fala, pela sua força. Porque se a coisa tá ruim, gente, é porque o nosso passado, tá? O nosso passado teve muitas quedas. E se hoje a gente está tendo quedas, tá? Vamos refletir, vamos pensar, vamos se levantar, sacudir a poeira e parar com isso. A partir de agora, vamos mudar. Vamos agir de forma melhor. Olha, eu agi ruim até agora. Eu sou um monstro. Que Deus permita que eu tenha tempo de mudar essa minha configuração perispiritual para que eu possa me olhar depois de forma de cabeça erguida. Eu errei, mas eu levantei, fui, corri atrás, ajudei o máximo de gente possível para que eu possa, né, compensar o meu passado e para que eu possa pensar no meu presente para não ficar pior as coisas, né? Porque às vezes é uma expiação que nós estamos passando. A necessidade, falta de dinheiro, a fome, tudo é uma expiação. A gente tem que resistir e não tomar o caminho mais fácil. Isso me lembra aquele livro Na Telas do Infinito, da Ivone Pereira, em que tem uma historiazinha do que o Bezerra de Menezes conta para ela, né? Leva ela, na verdade, em desdobramento, que fala, né, de uma personagem ali que não suportou, né, abandonou a família para viver a beleza que ela tinha, né, para viver, acabou se tornando uma cortesã, acabou abandonando tudo e mudou toda a sua história. Mas no finalzinho ela se arrependeu, começou a ajudar e ela teve oportunidades de reencarnar em expiações, em pobreza, em corpo necessitado, para poder compensar e entender a abnegação, entender, no caso, a resiliência, né? Para poder atender os outros, a entender o conceito de família que não se abandona, a família não se abandona. Filhos, olhem para o que vocês estão fazendo, família não se abandona. Teu pai, tua mãe são o que são teus pais, são a tua família. Entende? Você tem que agradecer, rezar, orar e sempre tentar ajudar, auxiliar e não abandona. Tá? Porque todo mundo responde, todo mundo tem uma história, como eu falei antes, né? Tudo é uma questão de estudo. Quem sabe da nossa história é o plano espiritual que está nos acompanhando. E está nos acompanhando, mesmo que muitas vezes a gente feche nossos ouvidos aos conselhos, às intuições, porque a gente está muito ocupado enchendo nossa mente de carência pessoal, de ego ofendido, de vaidade destruída, de orgulho, né, massacrado, querendo execrar o mundo, como fosse uma pessoa
monstruosa, terrível, afetada. Então lembre-se de Madre Teresa de Calcutá, nessa oração que a Janete escolheu muito bem, para lembrar que é preciso fazer pelos outros. Quando a gente esquece da gente, faz pelos outros, nossa, tudo muda de figura. Atração magnética, né? E aí a gente começa a dar aqueles impulsos para nossas reações. E com isso eu termino esse comentário sobre essa parte. Vamos então para a fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos entender que o mal existe sim, que a maldade existe sim, que nós não devemos ser cordeirinhos da maldade de ninguém, mas que nós devemos entender que tudo existe por um motivo, por uma causa, né? E que nós temos que ter a nossa postura, posição, o nosso pensamento muito bem trabalhado. Uma das coisas que é necessário para a evolução é a libertação da ignorância. Não importa a idade que você possa ter, tá? É sempre hora de aprender algo mais, de fazer algo diferente, de criar e de ser uma pessoa atuante, né? De qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, desde que seja para o bem, né? E pensem em reação. Sempre ter aquela reação diante do desânimo, não deixar a peteca cair, vamos embora. Vida que segue, levanta a cabeça, vamos lá, vamos agir diferente, vamos pensar no próximo, vamos ter aquela empatia, né? Saber levar o alimento para quem precisa. Devemos sim ter consciência que a fome é um mal muito sério. A gente com a barriga cheia, bem alimentado, saudável, até às vezes bem acima do peso, né? A gente está lá tranquilão, mas tem gente que não tem o que comer. E a fome é desesperadora. Vamos pensar nessas pessoas, é um passo já, né? Que ao invés de julgar aquele que não consegue trabalho, vamos pensar que ele precisa, além do trabalho, de um apoio para ele que continue trabalhando, sendo amparado, para que não seja demitido, porque ele vem de uma pressão muito grande, uma necessidade grande, então tem toda uma necessidade em torno daquela pessoa, daquele ser humano, assim como de todos que precisam. Vamos ser mais atuantes nessa questão. E se a gente começar a pensar no outro, a gente não vai estar preocupando tanto com a falha dele, mas sim no que a gente pode fazer para melhorar a situação dele, para dar a ele uma condição de renovação. Desejo a todos uma excelente noite, fiquem em paz,
nós respondemos, né, Janete? Os comentários, já esqueceu de falar que ela sempre diz, né? A gente lê, mas dessa vez a gente sentou e respondeu os comentários lá do pessoal que mandou no nosso encontro de 1º de agosto, né? A gente vai tentar responder também, né? E teve, claro, algumas informações ali importantes, mas é sempre aquilo, né? Somos guerreiros, gente, mas do bem. Então, boas palavras, bons conselhos, muito ânimo e vamos pra frente, né? Porque atrás vem gente, né? Que nem dizia minha mãe, vai pra frente que atrás vem gente. A gente não pode parar. A gente tem sempre que evoluir, melhorar, fazer o melhor possível com as ferramentas que nós temos. Uma boa noite a todos, então. Boa noite, pessoal. Até quinta que vem. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br